Muito bem. Shalom a todos. Bom, gente, existe uma pergunta que nós sempre fazemos. Quem é o Eterno? Como ele é? Então, muitas linguagens metafóricas são usadas para uma compreensão humana. Eu quero aproveitar aí o áudio do nosso amado Eliarro Pinho para que nós possamos estar discernindo, aprendendo mais um pouquinho daquilo que é a verdade, a verdade do soberano, do Todo-Poderoso. Então, existem muitas linguagens metafóricas, que de uma forma para que possa ficar bom para a nossa compreensão humana. E eu achei muito interessante esses áudios, eu vou registrar aqui para que a gente possa também, futuramente, revê-los, e também mostrar e poder ajudar pessoas, que pensam a respeito do que é o Eterno. Forma incorpórea, O Eterno tem mão, o Eterno tem pés, o Eterno senta, o Eterno tem trono. Então, umas coisas bem interessantes. São perguntas que a gente faz e que às vezes dá um nó na cabeça da gente. Mas eu vou deixar o irmão Eliarro Pinho explicar um pouquinho para nós aí sobre essas pérolas, são tesouros. Conhecimento é muito bom para a gente poder entender melhor quem é o nosso Criador. Então é isso aí. Shalom, shalom, pessoal. Vou soltar para vocês verem aí. Olá, bom dia. Bom dia, irmão José Nilson, irmão Efraim, aqui do Brasil. Temos dois Efraim. Olá, bom dia, João. E a todos os irmãos que estão conversando sobre esse assunto aqui. E é uma conversa boa, saudável, gostei bastante. Yeshua está ao lado de Deus, à destra de Deus, à destra, à direita. Por que esse termo, Mais uma vez, vamos para a história, vamos para a colocação, vamos para um sentido coloquial da história, melhor dizendo. Vamos estudar a cultura da época. Não havia presidentes na época, havia reinados. E o trono do rei, havia um outro trono menor, que ficava à destra. Aquele que ficava à direita do rei, era aquele que era o escolhido do rei para ser o seu subcomandante, ou o seu comandante, o comandante geral. E essa poltrona, esse trono, ficava à direita, à destra, do lado direito do rei. Um cargo de maior confiança. Ninguém no reinado tinha tanta confiança quanto o que ficava ao lado do rei. Isso era comum na época. Era comum na época de Davi, era comum na época de Salomão, foi comum na época dos reinados do Império Romano e de outros reinos. Era um costume deles, daquela época, ter um trono à destra do rei todo-poderoso. Isso mostrava que na ausência do rei, quem falava era o sub-rei, era o vice-rei, era aquele que estava à destra do rei. Ele é que comandava, ele era que dominava. Então, duas coisas podem ter ocorrido aí. Primeiro, eles colocaram na cabeça do povo que Yeshua estava à destra, no sentido simbólico, no sentido figurativo. Olha, ele está à destra. Depois de Deus, quem manda é Yeshua. Depois houve aí um outro equívoco. Qual foi o outro equívoco? As pessoas passaram a interpretar uma colocação comparativa como sendo algo literário, como algo verdadeiro. Olha, de fato, ele está sentado no trono à destra do grande rei, do grande todo-poderoso Deus, e ele está à destra. Então, uma conversa que talvez se iniciou no sentido simbólico de dizer, olha, depois de Deus quem manda é Yeshua, passou a ser literal a ideia de que Yeshua está sentado no trono ao lado de Deus até hoje. E haja circulação das nádegas para suportar tanto tempo sentado. E haja cadeira que nunca se acaba.
Ora, visto que o Todo-Poderoso Deus não precisa sentar, porque ele não se senta, porque Deus não é corpóreo, não é físico. É lógico que Deus pode se manifestar. Deus pode se manifestar como se manifestou na Arca da Aliança. Ele usou a Arca da Aliança para mostrar o seu poder, mas isso não quer dizer que Deus é físico e pode se incorporar nascendo aqui na Terra como um humano. Lógico que não, né? A própria Sagradas Escrituras nos mostra que não. Mas de onde surgiu essa ideia de sentado no trono ao lado de Deus? Isso nasce da ideia dos reinados. Para mostrar que Yeshua tem poder, eles então falaram, olha, ele está à destra de Deus. Olha, que poderoso, que poderoso. Eu quero aqui só salientar que trono naquela época representava poder. Por isso, como disse, o livro de Salmos diz, e Jeová está sentado no seu trono. Isso significa que ele tem poder. Não significa que ele, de fato, fisicamente está sentado, mas está representando poder. E ele está nas alturas. E por que a palavra alturas? Porque naquela época era comum a pessoa dizer que quando alguém era poderoso, ele estava nas alturas. Por isso, muitos templos eram feitos nos montes. Por isso, os tronos dos reis ficavam muito alto. Por isso, os maias aqui na América levantavam pirâmides e o rei sentava lá em cima no trono. Por isso também que na Mesopotâmia se levantavam tronos no alto das pirâmides, para dizer que os reis eram semideuses e que estavam nas alturas. E ao lado desses tronos, comumente era colocado um trono do vice-rei. E é nessa colocação que Yeshua foi colocado, como alguém que está ao lado de Deus. Isso era uma expressão política, uma expressão circunstancial da época, e que foi, ao longo do tempo, tendo como literal, ou seja, ele foi para o céu e está ao lado de Deus, como se Deus tivesse um lado. Isso é apenas termos da época, de pessoas que não entendiam Deus como nós entendemos hoje. Alguns entendiam, o profeta Yeshayahu entendia Deus perfeitamente, ao dizer que não havia lugar para suportar ele. Mas algumas pessoas não profetas não entendiam perfeitamente o eterno. É por isso que o profeta Amós vai dizer que nós devemos lutar para compreender, para conhecer, para conhecer Deus. Agora a pergunta, Yeshua está do lado de Deus? Lógico que não. Deus tem lado? Lógico que não. Está sentado no trono? Lógico que não. Então, para Yeshua estar no céu, sentado no trono ao lado de Deus, Deus precisa estar sentado no trono. É preciso ter um salão do trono. O salão do trono. Será que existe um salão do trono no céu? E será que Deus está no céu? Por que no céu? Seria outro planeta? Porque quando eu olho para o céu, o que eu vejo? Eu vejo estrelas. E estrelas são outros planetas. E será que existe um trono nesse outro planeta? No salão oval? Lógico que não. Nós estamos falando aí de um mito grego. O mito grego dizia que o deus Zeus e outros deuses moravam no céu. E esse céu era um lugar que havia planetas, mundos, salões de tronos. E do lado de Zeus havia os seus filhos, que brigavam e lutavam para assumir o trono depois da morte de Zeus, ou depois do fim da era de Zeus. E vale lembrar que a palavra era também é uma deusa, A deusa Hera. Bom, eu vou parar por aqui. O áudio ficou muito grande. Mas a questão toda é, não está do lado de Deus. Não existe trono, não existe salão do reino. Não existe salão do reino lá no céu, E lá no céu é muito vasto falar lá no céu. É muita coisa que existe lá. Para a gente dizer, está lá no céu. Lá no céu na onde? Que lugar? Porque se está lá no céu, quem está lá também olha para a gente dizendo, lá é o céu. Sabia disso? Shalom, Eliarro, bom dia. Boker Tov.
Bom, pode alguém incorpóreo sentar? Porque para o Eterno sentar, ele teria que ter uma forma corpórea. E a Bíblia não apresenta uma forma corpórea, né? Muito rico aí com detalhes aí o seu áudio. Então o Eterno não tem forma corpórea. Entendi, é uma linguagem, é uma linguagem, né? Para que pudesse ficar de fácil compreensão aí, uma forma de linguagem, para que nós pudéssemos entender melhor. Acredito que é a mesma coisa quando diz que Deus é Espírito. Na verdade, o Espírito é a emanação do Todo-Poderoso, acredito eu, porque o Eterno não é Espírito, o Eterno não tem forma corpórea e nem é um Espírito, como o Malá, como Yeshua, como qualquer um dos profetas, né? Ele, por não ter uma palavra no português, em qualquer língua existente na face da terra, para explicar quem é o Eterno, então foi usada a palavra Deus é Espírito, que na verdade, para uma melhor compreensão para a nossa massa cefálica, mas que verdadeiramente o Eterno não é um Espírito. Muito compreendido isso aí, o seu áudio. O Eterno é incorpóreo, não tem corpo, não tem forma definida. O Eterno não existe no nosso mundo, né? O Eterno é o Eterno, soberano, Kadosh Baruch. Na verdade, Efraim, tanto o profeta diz assim: se suba aos céus, lá tu estás. Se desça ao mais profundo do oceano, lá também tu estás. E aonde está o Eterno? Em todo lugar, em toda parte. O Eterno está em todo lugar, em todo tempo, em toda era, em tudo. Em tudo. Nós estamos imersos no Eterno. É forte isso. Então essa compreensão de que Deus se senta no trono e se incorporou ao homem, né? Quem criou as células? Quem criou as moléculas? Quem criou os átomos? Foi o próprio Eterno. O próprio Eterno. E eu nem gosto de usar muito a palavra Deus, não porque está errada, mas porque Deus já é uma criação humana. Deus já é algo criado, no sentido da palavra, não no sentido de criar a palavra, no sentido de transformá-la em física. A palavra Deus transforma o Eterno em físico. Daí muitos vão usar a palavra Deus no nosso aqui idioma, né? Não estou dizendo que a pessoa erra ao dizer Deus. Estou dizendo que quando nós dizemos Deus, é como se nós estivéssemos... eu sei que muitos não concordam com isso, também é natural, né? É como se nós estivéssemos formatando uma imagem para o Eterno, para o grande eu sou, o grande eu serei o que serei, né? Essa ideia de que o Eterno senta no trono, essa ideia de que ele tem mão, tem braço, é tudo porque vem de uma linguagem simbólica. Por exemplo, em Isaías capítulo 43, ou 53, se eu não me engano, diz assim: ele nos estendeu o braço forte dele. Em algumas traduções, né, o braço direito. Em outras traduções, a sua destra. Ora, por que está dizendo que Deus estendeu o seu braço direito? Porque é o braço da força. É o braço que tem poder para poder dar um soco, pegar, agarrar, né? Então, quando a Bíblia vai usar essa linguagem, o profeta Yeshayahu, ele vai dizer que ele revelou o seu braço direito. Ali uma metáfora para dizer que ele usou a sua força, o seu braço forte. Nós somos humanos, nós usamos linguagem humana. E na linguagem humana, nós iremos também usar simbolismo com linguagem humana. Então, quando a Bíblia diz que Deus tem um braço forte, o profeta Yeshayahu vai dizer que Deus tem um braço parrudo de forte, não significa que Deus fez malhação, não significa que o Eterno malhou lá no céu e de repente ficou com um braço forte. Então, tem gente que acredita nisso.
Tem gente que crê nisso. No outro dia, numa sala de discussão, aqui no grupo, eu estou no grupo de cristãos aqui no WhatsApp, e aí disseram assim, Deus é parecido conosco, Deus tem boca, tem olho e tal. E aí começaram a falar, né? Deus tem pernas. E aí eu falei, me permita dizer também que Deus tem ânus, tem uma nádega, e ele defeca. Aí ficaram todos eles enraivados, enfurecidos comigo, me chamaram de judeuzinho profano. Você é um judeuzinho profano. Você tem que morrer, sua desgraça. Foi isso que disseram pra mim, né? Você é um judeuzinho profano. Se pudesse, eu botava o meu braço aí do lado do celular e te dava um soco nessa cara larga sua. Então, e eu nem cara larga tenho. Então, por que eles ficaram assim? Porque eles imaginaram, pegaram uma linguagem metafórica, que é uma linguagem antropomorfórmica, pegaram essa linguagem e entenderam como literal. Esse é o maior problema. Ah, mas o Eterno nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Olha, se assim for, o macaco quase se parece com Deus. E aí eles ficaram com mais raiva ainda de mim. Então, se a gente não ler as Sagradas Escrituras e não buscar compreender os sentidos, né, que são colocados ali nas linguagens que os profetas tinham em sua época, os profetas não eram pessoas conhecedoras de tudo. Não eram. Alguns eram dotados de um conhecimento em linguística, outros eram dotados de conhecimento de tratar de bois, outros tinham conhecimento religioso da época, outros eram historiadores, cronistas, mas nem todos sabiam de tudo. Então o profeta vai escrever algo, e quando o profeta escreve, ele vai usar sua linguagem coloquial, ele vai usar aquilo que ele conhece. Aquilo que ele conhece, né? O problema é que hoje, com todo esse conhecimento que nós temos, mesmo assim as pessoas pegam um texto e falam, não, aqui é literal, é desse jeito, né? Existe um texto que diz que Deus andava. Peraí, tem pés? Se tem pés, ele usa chinelo. Se não usa chinelo, o pezinho já está todo estralado e rachado de tanto andar nesse solo aqui da terra. Quando a Bíblia diz que Deus anda, significa que ele estava naquele local. É uma linguagem antropomorfórmica humana para descrever uma ação de Deus naquele momento. Então é comum a gente dizer, olha, Deus está aqui. Vai com Deus. Aí o outro fala assim, fica com Deus também. Aí o outro fala assim, dorme com Deus. Tu também dorme com Deus. São linguagens humanas. Linguagens nossas que não descrevem a realidade. Nós somos limitados pelo nosso conhecimento. E como nós não conhecemos nada, então nós usamos nada para expressar o tudo. E aí fica manco. Olha, eu cortei seu áudio aqui para mim falar. Eu acredito no simples fato assim, né? As Escrituras diz que ele tem mão, né? Dá a entender, né? Insinua que ele tem mão, ele tem pés, né? Ele tem orelhas, ouvidos, né? Olhos, né? Por exemplo, Isaías 59, né? A mão do Senhor não está encolhida, né? E os seus ouvidos não estão tampados, né? Para que não possa ouvir, né? Então, ou seja, eu acredito que a ideia de uma mão, a ideia de um ouvido é simplesmente para figurar, né? A ideia que ele pode ajudar, a ideia de que ele ajuda, né? A ideia de que ele te ouve, né? E não a ideia que ele tem uma mão ou ele tem um ouvido, né? Então fica estranho isso, mas é isso que eu acredito. Dentro da Torá tem um comentário que fala sobre isso, né? Que quando se fala de mão, pé, braço, né? Ouvido, orelha, sei lá o que mais, né? Não significa que ele tenha, mas significa a função daquilo, né?
Por exemplo, mão serve para ajudar. Então o Eterno, quando se fala de mão, né, se fala de ajuda. Ouvido, né, ou orelha não, ouvido, né? Quando se fala de ouvido, qual é a função do ouvido? É ouvir, né? Boca, qual é a função da boca? É de falar. E por aí vai, né? Eu acredito assim. Eu não acredito de que ele realmente tem uma mão, um pé, um braço, uma orelha, né, e etc. Correto, corretíssimo a sua visão, porque a sua visão é uma visão bíblica. Quando diz que a mão dele não está encolhida, ele está falando sobre doar, dar alguma coisa, no sentido simbólico. Porque quando alguém encolhe a mão, não quer doar. Quando alguém encolhe a mão, não quer ajudar. Então a mão de Deus não está encolhida, uma linguagem metafórica. Correto, isso mesmo. Sim, com certeza. Então, pessoal, shalom. Encerrando aqui, eu acredito que deu para vocês entender. As linguagens que a Bíblia usa são linguagens metafóricas e que as pessoas fazem uma interpretação literal do nível Pshat, né? A Bíblia tem 4 níveis de interpretação, que é o nível Pshat, nível Remes, nível Drash e o nível Sord. Então, o Eterno, ele é usado, mesmo dentro de Terrelim, ali pelos salmistas, né? É usado linguagens metafóricas, para que a gente possa ter aí uma melhor compreensão, né? Uma linguagem humana, para que você possa entender. Mas não é que o Eterno é aquilo, que o Eterno tem. Não quer dizer, nós não podemos fazer uma interpretação no nível Pshat, no nível literal, mas uma interpretação no nível Remes, no nível alegórico e figurativo, né? O segundo nível da hermenêutica judaica chamada Pardes, para fazer este tipo de interpretação. Então eu espero que você possa ter compreendido aí, tá bom? Então, dizer que o Eterno tem mão, não tem como nós dizermos que o Eterno, não tem como você falar, o Eterno é incorpóreo, o Eterno não tem forma definida, o Eterno é o Eterno. Nós sabemos que Ele é lindo, que Ele está conosco, que nós existimos porque Ele existe, Ele é soberano. E nossos pensamentos, aquilo que... Por isso que o próprio Yeshua ensinando disse que nós temos que adorar a Ele de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Então nós não temos, né, aquilo que está dentro do seu entendimento, daquilo que você pôde compreender. Então com isso que você tem que adorar o Eterno. Então eu espero que que você possa ter entendido e possamos ter aí uma bela compreensão a respeito dos áudios aí do nosso amado irmão, do nosso amado Ari Eliarro Pinho. Shalom, shalom a todos e até o próximo.